Espero que hoje que dê certo, né? Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma TPC da Diretoria de Ensino. É um prazer estar de novo aqui com vocês, com a turma de Ciência da Natureza e Matemática. Então, como sempre, né, para melhor ficar a nossa conexão, vamos deixar as câmeras e os microfones fechados. Eu já vou fazer isso também. Hoje, para ficar mais bonitinho assim, nós temos o ronco do Thor no fundo. E hoje nós temos uma convidada especial, a professora doutora Mariana Matulovic, está aqui com a gente, da Unesp de Tupã, e ela vai estar fazendo uma oficina com vocês. Então, Mariana, seja bem-vinda ao nosso TPC, fica à vontade para se apresentar e conduzir. Muito obrigada, passo a palavra para ela. Muito obrigada, Ana. Para quem não me conhece, creio que a maioria de vocês não me conhece. Meu nome é Mariana Matulovic, sou professora de automação e robótica aqui da Faculdade de Ciências da Unesp de Tupã. Deixa eu colocar aqui. Fiz mestrado, licenciatura em matemática, mestrado e doutorado na área de lógica, inteligência artificial da Unesp e da Unicamp. Hoje eu vim falar um pouquinho aqui com vocês sobre o RoboClass, que é um curso que nós vamos iniciar junto com a Diretoria de Ensino de Adamantina. É um curso que tem como objetivo ajudar os professores. Esse curso, o RoboClass, ele é uma parceria Diretorias de Ensino, Unesp de Tupã e a Unicamp, com o Centro de Lógica de Unicamp. Então, agradeço muito a oportunidade de trabalhar com vocês. É um prazer estar aqui, sinto-me lisonjeada e dedico hoje, né, nosso momento aqui ao professor do Biratã, a quem tive a honra e o prazer de conversar, compartilhar muitas ideias no Centro de Lógica. Toda a família, nossos sentimentos, e a nossa comunidade perde um grande exemplo de pessoa, de matemático, de pesquisador, e ficam nossos sentimentos à família. Bem, durante toda a minha vida, eu fui professora da rede. Saí da rede no final de 2016 para assumir meu cargo da Unesp. Então, desde a minha graduação, do final do término da minha graduação, ocupei cadeira nas escolas públicas do estado de São Paulo, todas as escolas de periferia, sendo o meu maior área de trabalho em Bauru, na Escola Walter Barreto Melcher. Durante um período também do mestrado, eu auxiliei na oficina pedagógica da diretoria, na época, ATPCs de matemática, capacitando professores na matemática nas séries iniciais, ensino médio em rede. Então, uma série de programas que estavam educação indígena, ou ler e aprender, porque nós trabalhávamos juntos no matemática nas séries iniciais. Então, foram experiências que agregaram muito à minha formação como professora e o que me fez estar aqui hoje. Quando eu entrei para a cadeira de automação na Faculdade de Ciências, havia aqui na Unesp um projeto de ensino chamado Núcleo de Ensino. E o Núcleo de Ensino, eu participei dando capacitações de matemática, que eu amo isso que eu faço. E, naquele momento, o pessoal da Diretoria de Ensino aqui de Tupã, eles vieram falar comigo de um kit de robótica que estavam nas escolas de tempo integral, que é esse kit que eu vou mostrar para vocês. Não sei se muitos de vocês conhecem,
se já não é exatamente esse, porque eu comprei um parecido. Então, é esse material que está aqui, de eletrônica, né, de componentes eletrônicos, mais o robô autônomo, que é esse carrinho que dirige sozinho, né? E eu, como saí há pouco tempo da escola, e sempre lecionei principalmente para os sextos termos, eu falei, meu Deus, se eu recebesse um kit desse, eu chorava, porque eu sou aluna de escola pública, fiz todo o meu fundamental, médio, graduação, mestrado, doutorado de escola pública, eu nunca entrei no laboratório de automação, antes de ser professora de automação. Nunca entrei no laboratório de física. Como é que eu, professora da rede, daria conta de trabalhar com um kit desse? E senti a angústia, tanto dos PCNPs, quanto dos professores que lá estavam, de como trabalhar. Apesar de ter muita coisa na rede, de montagem, de trabalhar com o Arduino, que é esse microcontrolador que é integrante do kit, nós tivemos a gente tem uma dificuldade gigantesca. Independente das áreas que nós nos encontramos, o RoboClass ele não é só para professores da área de matemáticas e suas tecnologias, de ciências da natureza e suas tecnologias. O RoboClass é para qualquer professor que queira inserir a robótica e a eletrônica no seu contexto educacional, no seu contexto em sala de aula. E daí eu montei o RoboClass. Então, o RoboClass é uma sala de aula hoje híbrida. A ideia era que ela fosse, acontecesse nas escolas, acontecesse na Unesp, acontecesse nas diretorias de ensino, que nós aplicássemos alguns projetos do kit, com elementos do kit no contexto educacional. A edição do ano passado foi uma edição que nós fizemos com o robô carrinho, o robô autônomo, que é esse carrinho que está aqui. Nós começamos, foi um ano que nós erramos muito e aprendemos também. Até porque eu acredito que os professores precisam de mais atenção, até porque também 2020, assim como 2021, apesar que 2020 foi mais difícil, porque foi um ano que a gente não sabia nem como lidar, nem como ser professor de mídia, né? Que hoje a gente acaba tendo que ser também. Então, eu montei o RoboClass. Então, para falar, eu vou falar primeiro como que a gente programou o RoboClass, como que a gente programou o RoboClass para essa edição. As inscrições já vão abrir para a diretoria de Adamantina, para a diretoria de Tupã, elas se encerram dia 21. É um curso extremamente gratuito, então é o que eu gosto de fazer. A Unesp, em termos de valorização profissional, não considera esses tipos de capacitações, de curso, algo que ela valorize na carreira docente. Então, é uma coisa que eu faço porque gosto mesmo. Vou compartilhar um pouquinho a minha tela com vocês, espero que dê tudo certo. Tudo bem? Vocês estão vendo a minha tela? Sim, professora. Ainda não, Má. Sim. Sim? E se, por favor, estão vendo a imagem do RoboClass? Não, sim. tela. Não. Aí. Todo mundo. RoboClass 2021. Agora sim. Ok, tá bom. Então, como nós programamos o RoboClass 2021, o RoboClass ele tem, então, a participação do Grupo Ideia Mais, que é um grupo interdisciplinar da Unicamp, e do Núcleo de Ensino da Unesp de Tupã. Então, são 4 grandes projetos que nós vamos trabalhar, que são projetos que já têm todo o equipamento nesse kit de robótica do Estado,
No entanto, nós não vamos fazer nada com o equipamento, nós vamos fazer tudo por simuladores. Então, nesse momento, não há necessidade de ter nada em mãos. Vocês precisam ter um computador e acesso à internet, porque é difícil fazer pelo celular. Então, é isso que a gente precisa para trabalhar com todos os projetos que nós estamos propondo. E é interessante que o uso de simuladores, eu nunca usei simulador como professora de automação, aprendi ano passado, fiz alguns cursos particulares e curti muito. Por que é interessante trabalhar com simulador? Porque ele proporciona a nós, professores, segurança. O simulador que nós vamos trabalhar, que é o Tinkercad, que é um simulador de Arduino, ele é... Duas vezes. Você vai lá comigo fazer o chá, o que é que eu faço? Perdão. Eu acabei. Aconteceu algum problema? Alguma pessoa estava com o microfone ativado, eu já desativei aqui, Mariana. Obrigada. Então, nós temos 4 grandes projetos, todos eles feitos na forma de simuladores. Então, esse simulador dá confiança, porque ele é exatamente idêntico ao real. Então, quando a gente trabalha todo o tema já no simulador, e no momento futuro a gente leva isso para dentro da sala de aula, a gente tem confiança, porque a gente já sabe que dá certo, já fez, já testou, e é muito bacana, vocês vão gostar bastante. Então, são 4 grandes projetos. Nós vamos trabalhar também com o ensino infantil. O ensino infantil é dedicado, principalmente porque no nosso estado, a maioria do público infantil está vinculado à Secretaria Municipal. Então, nós também temos a parceria com a Prefeitura de Tupã, e o ensino infantil são os mesmos projetos. Só que o tipo é um pouquinho diferente e a aplicabilidade é diferente. Então, a linguagem é diferente. Então, por exemplo, no projeto do semáforo para ensino fundamental e médio, do ensino infantil chama-se a luz. O sismógrafo, que é um equipamento para aferir tremores de terra, que nós usamos uma pastilha piezo, que eu vou falar sobre ela hoje, ele chama, no projeto infantil, a vibração. Usina eólica, o vento. E a urna eletrônica, nós trabalhamos aqui com a escolha, e vamos trabalhar também com um buzzerzinho, que é o som. O que acontece é que nós também, ano passado, tivemos no nosso núcleo de docentes, professores da rede especial. Então, eles pediram para que nós atendêssemos esse público da educação especial, por isso também que nós estamos com esse apelo visual, sensorial, para que a gente possa também trabalhar com essa classe que é apaixonada por tudo quanto... Aliás, jovens, crianças são apaixonados, né? Eles são nativos já dessas novas tecnologias, desse ensino que se tenta caminhar para o 4.0. E a gente está ainda caminhando a passo de tartaruga, mas vamos chegando lá e vamos trabalhar. Então, são esses 4 projetos. Esqueçam as datas que estão aparecendo, porque cada diretoria tem uma data, cada conjunto tem uma data. O que eu quero que vocês entendam é que são 8 momentos. Para cada projeto, nós vamos ter 2 momentos. Um teórico e um prático. O teórico é assíncrono, tá? Então, essas aulas elas vão ficar disponíveis em alguma plataforma, pode ser o Classroom ou o YouTube, eu ainda não decidi em qual vai ser, mas a princípio é o Classroom. E eu deixo as aulas todas lá no semáforo, uma sequência, as aulas são de 5 minutos cada uma, e depois a gente refaz na prática. Então, é um sábado, mais ou menos 4 horas, que nós vamos fazer tudo o que foi feito lá no teórico, só que de maneira muito mais rápida, e vamos já aplicando todos os conceitos que a gente pode trabalhar na sala de aula. E aqui também é um momento de troca de conhecimento, porque eu vou dando sugestões, vocês também vão dando sugestões.
a partir do know-how, do background de cada docente que participa do grupo. Então, no semáforo, momento assíncrono e um momento síncrono. No sismógrafo também. Então, são 8 grandes momentos, sendo 4 finais de semana, 4 sábados, comigo ou com o professor Paulo, que é um outro professor da rede. As inscrições, depois, no final, o pessoal da diretoria fala com vocês que essa parte não é minha. Alguma dúvida sobre o RoboClass? O curso? Nós temos, olha, eu mudei minha página do Facebook. Se não mudou, vocês me avisam. Nós temos a nossa página no Facebook, nós temos a nossa página no Instagram e nós temos o nosso canal no YouTube, tá? Que são ferramentas que vocês podem, que aqui, por exemplo, no YouTube eu posto as atividades, eu tenho uma criança junto comigo, a minha filha, e eu faço a parte infantil tudo com ela antes, para a gente passar para o pessoal. Dúvidas? Não? Então, nós vamos começar a nossa oficina, tá bom? Está aparecendo para vocês uma tabela escrito Maria é casada e Maria tem 2 filhos? Sim, Mar. Sim. Então, tá, hoje está ocorrendo tudo bem. Bom, o que eu vim fazer, trazer para vocês hoje? Hoje eu estou com os professores da minha área, né? Então eu posso nadar de braçada nas colocações, em tudo que eu puder, nesse tempo curto que a gente tem, mas que é suficiente para trabalhar com vocês. Eu tenho meu mestrado, doutorado e pós-doutoramento em filosofia. Então, por quê? Que eu, matemática, precisei ir para a filosofia para falar de inteligência artificial, para falar de sistemas formais no esqueleto da matemática. Aquele esqueleto ruim, sem carninha, que não tem um negocinho, uma estrutura de teorias, de teorias sintéticas, de infinitos, transfinitos, toda essa parte que envolve a matemática mais nobre, mais alta. Porque o que a gente faz, principalmente inteligência artificial, são modelos. E esses modelos têm como exemplo o mundo. Então, quando a gente quer modelar, quando a gente quer teorizar, quando a gente quer algoritmizar o mundo, a gente precisa entender como é que a gente vive, como é que a gente para que a gente possa transpor isso, seja em palavras, na linguagem natural, ou seja, em formalismos na linguagem artificial. Então, quando eu tenho, se vocês puderem olhar para a minha câmera agora, por favor, quando eu tenho o robô, eu tenho esse equipamento aqui que é o servo, depois eu vou mostrar eles para vocês. O servo, ele tem uma característica que ele te serve, e ele movimenta o seu eixo de 0 a 180 graus. Então, o servo ele é um elemento usado, por exemplo, para simular o pescoço. Porque o nosso pescoço, ele movimenta de 0 a 180 graus. Da mesma forma, o sensor ultrassônico, que tem essas 2 bolinhas, que é um emissor e um receptor, ele trabalha como se fosse, tentando até o visual dele parece olhinhos, pode simular o nosso olho. Mas ele tem limitações de máquina. Então, a primeira formalização que nós temos da linguagem foi com Aristóteles. O que Aristóteles quis formalizar? O pensamento, por isso que ele é denominado o pai da lógica. O que é o pensar? Parece que o pensar, parece não, nós temos grandes indícios e grandes teorias que é desenvolvida no sentido de que o pensar é um conjunto de informações e desse conjunto de informações
eu chego numa conclusão. E tem um meio, que é o que faz essas concatenações nessa informação, que me permite falar quais informações são relevantes, não. Como é que essas informações estão de tal modo estruturada que chega numa conclusão. Então, um ser como nós que estamos aqui, nós temos todos os nossos órgãos, todos os nossos sentidos, que traz para a nossa caixa cerebral, para o nosso cérebro, elementos que me permite, a partir dessas informações, o nosso cérebro concatena essas informações e ele gera, a partir disso, ações motoras, ações orgânicas, ações de pensamento. E nós podemos trocar o cérebro por dispositivos de computação inteligente que faz algo que é um modelos alguns muito rudimentares, mas são pequenos modelos de elementos que podem fazer essa capacidade de raciocínio, de pensar. Um deles é esse que está aqui, que é o nosso Arduino. Então, o Arduino me permite ser um modelo de cérebro rudimentar, do qual eu infiro alguns elementos dele, assim como o corpo, eu deduzo algumas conclusões, e aí eu consigo chegar a alguma resposta. Eu posso ter um Arduino, eu posso ter um controlador lógico, eu posso ter vários elementos. Um professor sempre pergunta para mim, Mari, professora, eu posso fazer analogia do Arduino, do microcontrolador como função? É um caso, a função é uma relação especial. Eu não posso relacionar com função, alguns casos são, porque quando eu conecto elementos no Arduino, pode ter elementos que eu conectei que eu não vou usar. Pode ter sensores, botões, que eu só conectei e não usei. Então, aí eu vou transgredir a primeira regra de função, que todos os elementos do domínio devem estar relacionados. E também a saída. Eu posso, a minha saída, acionar um motor, acionar um LED ao mesmo tempo. Então, daí a saída não vai ser única, que eu vou ferir uma outra condição de ser função. Agora, quando eu conectei todas as entradas e isso vai acionar uma única saída, aí sim, aí é a questão de ser uma função. Porque o que é uma função? É uma relação pintadinha de vermelho. E esse vermelho tem duas características essenciais que todos nós já trabalhamos. Bom, então, o que aconteceu? O Aristóteles, voltando para o Aristóteles, ele concatenou o seguinte: a linguagem natural ela é muito problemática para trabalhar o formalismo que precisa das ciências exatas e da natureza. Eu vou fazer um recorte da linguagem natural. Poxa, mas aí como é que vai ficar? Quais tipos de proposições eu vou usar no formalismo, por exemplo, matemático, para que eu possa não ter os problemas da linguagem natural, como dupla interpretação, como palavras que usam a mesma estrutura para representar vários elementos. Bom, e o Aristóteles fez o seguinte: eu vou trabalhar com 4 tipos de proposições, que a gente vai chamar de categóricas. Como assim categóricas? Categóricas são aquelas proposições que Aristóteles define que eu posso com certeza dizer se é verdadeiro ou falso. E ele fala que são 4 tipos, de 4 naturezas que eu tenho de proposições categóricas. A proposição do tipo todo SEP, sujeito e predicado, todo homem é mortal, é clássico isso do Aristóteles. Nenhum SEP, algum SEP e algum S não é P. Quando eu conjecturo, quando eu falo todo homem é mortal, nenhum homem é quadrúpede, no sentido de espécie, eu consigo falar isso é verdadeiro, isso é falso, porque elas são categóricas na sua estrutura. Pô, bacana. Mas isso foi 303 a.C. E isso
apesar de todo o desenvolvimento da álgebra e da escrita algébrica, do formalismo estar aí presente no desenvolvimento histórico das ciências exatas, você ter como forma de pensar 4 tipos de proposições de um universo gigantesco da linguagem é muito funilamento da linguagem. A gente funilou muito, a linguagem artificial não se resume a proposições categóricas. E aí, com o desenvolvimento do cálculo diferencial integral do Leibniz, o que o Leibniz fez? Isso foi mais ou menos em 1700, 1740. Leibniz falou o seguinte, cara, eu preciso ter uma linguagem universal, a características universais, para eu dar conta do raciocínio usado em matemática. Eu não posso usar a linguagem natural para ficar escrevendo demonstrações físicas matemáticas. Não dá. Dá erro, dá trabalho, matemática é super simplificadora, eu sou extremamente preguiçosa, eu gosto de tudo simbólico. Então, aí, só que ele não colocou isso no papel, não ficou evidente todas essas ideias do Leibniz, apesar de ele ter desenvolvido todo o cálculo diferencial integral. Aí, em 1889, o Frege fala assim, cara, nós temos a linguagem natural, que está ali, toda linda, com a sua sintaxe, com a sua semântica. Eu vou, a partir da linguagem natural, expandir um pouquinho a aristotélica e vou trabalhar com orações coordenadas. E essas orações coordenadas me permitem sair da semântica da linguagem e ir para a sintaxe da linguagem. Então, olha o pulo do gato do Frege. Nós temos aqui 2 proposições. Maria é casada. E uma outra proposição, Maria tem 2 filhos. Não me importa o que significam essas proposições. Tanto que não me importa que eu vou simbolizá-las como P e Q. Aí, da análise combinatória, nós temos o seguinte, dados 2 elementos quaisquer, nós podemos combiná-los 2 elevado a n possibilidades de valores de verdade. Por que 2 elevado a n? Porque 2 é a quantidade de valor de verdade que nós temos, que é o verdadeiro e o falso. É um sistema binário. Então, para 2 elementos, nós temos 4 possibilidades. Para um elemento, o P, eu tenho 2 possibilidades. 2 elevado à primeira, 2. Quais são as possibilidades? Verdadeiro e falso. Já para 2 elementos, eu tenho 4 combinações. Para 3 elementos, nós temos 8 combinações. Para 4 elementos, 16 combinações. E assim, potencialmente crescendo. Então, quais são as combinações de veracidade de sentenças quando eu tenho 2 sentenças, independente do que está escrito nessa sentença? Olha, nós estamos indo para o formalismo. Nós não estamos tentando fazer interpretação linguística, nós estamos fazendo formalismo de linguagem. Então, nós podemos ter 2 verdadeiras, a primeira verdadeira e a segunda falsa, a primeira falsa e a segunda verdadeira, uma simples análise combinatória de valores de possibilidades binário. Bacana. Daí o Frege falou assim, cara, a expressão, orações coordenadas aditivas, que é o E, fala assim, quando é que a expressão Maria é casada e Maria tem 2 filhos é verdadeira? Isso ocorre quando é verdade que Maria é casada e é verdade, porque o E tem essa característica de intersecção. Então, vai ser verdade que Maria é casada e vai ser verdade que Maria tem 2 filhos quando todos os elementos que compõem a estrutura é verdadeira. Se eu tivesse aqui 5 elementos e os 5 fossem verdadeiros, a estrutura como um todo é verdadeira. Quando tiver ao menos um falso, ela vai ser falsa. E a disjunção, o ou, uma expressão, uma coordenada alternativa, é um ou inclusivo nesse caso. O ou, ao contrário do e, porque ele é um dual, inclusive,
vai ser verdadeira que Maria é casada, ou vai ser verdadeira que Maria tem 2 filhos, quando pelo menos um elemento dessa estrutura for verdadeira, pelo menos um. Os dois caem nessa condição de pelo menos um? Sim, pelo menos um. E aqui nos outros casos, pelo menos um, os 2 falsos. Aí fizemos com o condicional, a negação, e aqui vem a beleza da linguagem, quando a gente começa a sair da linguagem e vir aqui pela minha câmera na computação inteligente. Então, agora, eu vou perguntar para vocês se vocês estão vendo um conjunto de circuitos do PET colorado. Sim. Então qual que foi a beleza? Da Maria é casada e Maria tem 2 filhos. Quando que era verdade o conectivo E? É verdade o conectivo E quando todos os elementos que compõem a sentença são verdadeiros. Perfeito. O que eles fizeram? Antes de a gente ir no PET colorado, eu esqueci de ir para Boole. Boole falou o seguinte, o que fez o Boole? Existiu em 1800, no início do século 20, 1900, uma grande frente na teoria matemática vigente, principalmente vindo dos problemas do paradoxo de Russell, a teoria de conjuntos de Cantor, que na época surgiu a questão dos transfinitos, quantos infinitos tem, e daí nós provamos que não existe o conjunto de todos os conjuntos, e nós vimos um erro na fundamentação matemática de toda a matemática que estava sendo desenvolvida na época. E essa teoria de conjuntos permitiu que a gente transpusesse a lógica para álgebra. Então, tudo isso da português, Maria é casada, hein? Maria tem 2 filhos, passou por uma estrutura algébrica. Tudo que eu faço do português, eu transformei numa linguagem artificial, conectadas pelos conectivos e, ou, não, se então, sei somente ser, por Frege. Frege fez todo o formalismo dessa teoria e dessa semântica dessa linguagem artificial. E aí Boole fez uma coisa incrível. Boole algebrizou. Como assim? Ele transformou o verdadeiro em 1. E ele transformou o falso em 0. É binário, 1 e 0. Então, base 2. O que nós fizemos aqui? Então, quais são as combinações de verdade? Ambas verdadeiras, primeira verdadeira e a segunda falsa. Primeira falsa e a segunda verdadeira, ambas falsas. O E do Maria é casada e tem 2 filhos é a mesma ideia de interseção de conjuntos, que é a mesma ideia na álgebra de multiplicação. Então, 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 0 dá 0. 1 vezes 0 dá 0. 0 vezes 0 dá 0. Então, quando é que é verdade que Maria é casada e tem 2 filhos? Quando todos os elementos que compõem a sentença são verdadeiros. Quando é que é verdade que Maria é casada ou tem 2 filhos? O dual da multiplicação é a adição. Então, quando que eu trabalho com a álgebra dos sistemas formais, nos sistemas de computação inteligente, a minha multiplicação, o meu conectivo E e o meu conectivo aditivo E da linguagem se torna vezes, e na adição se torna mais. Então, 1 mais 0 dá 1, 0 mais 1 dá 1, 0 mais 0 dá 0 e 1 mais 1. Aqui não é soma binária, que 1 mais 1 dá 0 e vai 1. Troca de elementos. O que nós temos aqui é uma soma de tensão. 1 para nós são 5 volts. 1 para nós são 5 volts. 5 com 5 volts não são 10 volts, são 5 volts. Então, o sistema é 1 mais 1, significa que eu estou passando corrente elétrica pelos 2 elementos. Então, esse 1 algébrico permitiu que eu transpusesse a Maria é casada e tem 2 filhos da linguagem natural para circuitos físicos, sendo 1 a passagem de corrente elétrica e o 0 a não passagem de corrente elétrica.
Então, eu consigo agora trabalhar com circuitos elétricos. Eu tenho aqui um circuito elétrico de 2 chaves em série e em paralelo. As chaves em série, elas me permitem trabalhar com o conectivo ou a porta multiplicativa E. Então, ela só vai acender a lâmpada quando as 2 chaves forem 1. Se ao menos uma delas for 0, ela não aciona a lâmpada, inclusive as 2 sendo 0. E a porta aditiva, o OU, ela vai acionar a lâmpada quando pelo menos uma delas estiver acionada. Se as 2 estiverem desacionadas, ela não acende, aqui uma está acionada ou as 2 acionadas. Fantástico! Do Boole, nós vamos vir para as portas lógicas. Essas portas lógicas aqui é a transposição da álgebra de Boole para as portas digitais que vão estar dentro dos chips dos nossos projetinhos. Essa porta lógica é de Boole, o E, a multiplicativa. Essa porta lógica é a porta aditiva, a soma. Nós temos aqui 2 chaves e aqui um LED. Então, na porta multiplicativa, 1, deixa eu pôr para simular, desculpa. 1 vezes 0, 0, não aciona. 1 vezes 0, 0, não aciona. 0 vezes 0, 0. Agora, 1 vezes 1 acionou. Então, vai ser verdadeira quando for verdade que Maria é casada e quando for verdade que Maria tem 2 filhos. Agora, a porta ou a porta aditiva. 1 mais 0, 1. 1 mais 0, 1. 0 mais 0, 0. 1 mais 1, passa a corrente em qualquer um dos terminais, ela vai acionar o LED. Esses carinhas que vocês estão vendo aqui, essas portas lógicas com esses desenhos, eles constituem circuitos. Vocês estão vendo esse desenho que eu estou projetando. Eu vou mostrar na câmera de vocês um circuito integrado. Se vocês conseguirem olhar, é esse chipzinho que está na minha mão, é exatamente esse que está o desenho. O que ele tem dentro dele? Ele tem dentro dele somente portas lógicas E. E o segundo só tem portas lógicas OU. Como é muito difícil de ver assim e entender, eu fiz uma simulação para vocês no Tinkercad, que é o dispositivo que nós vamos trabalhar já já, o simulador. O 74HCC08 é a porta AND. E o 32 é a porta OR. Então, aqui é a multiplicativa e aqui é a aditiva. Eu tenho aqui 2 interruptores. Todos eles estão na posição 0, porque eles estão para baixo. Então, a porta AND, o que ela vai fazer? A hora que eu acionar os 2 interruptores, ela acende o LED. Quando ao menos um não estiver, ela não vai acender, porque é uma multiplicação. Na porta OR, basta uma delas estar acionada. E as 2 também acendem o LED. Então, eu consegui, resumidamente, essa é a nossa primeira aula do RoboClass, que eu faço com vocês com cuidado. Nós conseguimos sair da linguagem natural, ir para a linguagem lógica. Passamos pelo logicismo, que defendia que a matemática deveria ser transposta para a lógica, e hoje nós temos lógica e não matemática, que é a álgebra de Boole. Viemos para os circuitos elétricos e viemos para a eletrônica, onde nós encapsulamos os dispositivos, as portas lógicas, dentro de circuitos integrados. O que tem aqui dentro dessas caixinhas pretas? Dentro dessas caixinhas pretas tem minúsculos componentes eletrônicos, como as portas lógicas, que me permite fazer pequenas automações. E aí, esses dispositivos, eles agregam, eles colocam dentro deles
Vocês estão olhando, conseguindo ver o meu Arduino na imagem de vocês? Até parei. Não. Para mim, não está aparecendo nada. Para mim também não. Câmera, Má. Pronto? Aqui nada também. Sim. Agora Não. A impressão que dá é que Agora apareceu, parou o compartilhamento. agora vocês vão olhar para mim. Não, não está aparecendo ainda não. Nós estamos mostrando pela câmera, gente. Está sim. É uma placa, né? Tá sim, professora. A gente está visualizando você segurar a placa, tá? Isso. Dentro da placa tem um seisinho igual esse aqui que eu estou mostrando para vocês, só que é outro, tá? Esse aqui é o que tem dentro dele as portinhas lógicas Z. E esse aqui é um microcontrolador muito mais potente que realiza muitas operações. Aqui eu tenho um Arduino. Um Arduino é um microcontrolador, ele é uma modelagem bem rudimentar do cérebro, onde eu posso ter memória, eu posso ter vários elementos e posso fazer algumas simulações de elementos do mundo, de projetos, e é ele que nós vamos trabalhar agora no Tinkercad. Dúvidas até o momento? Para falar bem a verdade, professora, é muito interessante mesmo, mas é muitas dúvidas, né? Eu acho que só na prática mesmo nós vamos poder realmente, né, talvez tirar. Né? Eu sempre fui fascinado por essa área, né? Mas eu percebo que nós temos que aprender muito ainda. Eu, pelo menos, né, tenho que aprender muito. Mas estou gostando bastante. Quem que está falando comigo? É a professora Edelma, eu trabalho na PEI Oswaldo Martins, aqui em Oswaldo Cruz. Edelma, né? Isso. Então, vamos lá, Edelma, vamos fazer um projeto para você ver que é bem simples, eu vou fazer bem devagar com vocês, que é para vocês sentirem o que é o Roboclass, tá bom? Então, ó, façam comigo, não tenham vergonha de falar, não precisa levantar a mão, porque eu não estou olhando para vocês, eu estou olhando para uma tela auxiliar, que eu estou olhando direto para o Tinkercad, que é essa tela que eu estou compartilhando. Então, me interrompam, peçam. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer a nossa primeira simulação. Linguagem de máquina não é linguagem de gente. E não é a linguagem artificial que a gente faz as nossas demonstrações, as nossas contas, toda a nossa vida acadêmica. Não é. Nós precisamos aprender a linguagem. E cada cérebro artificial tem uma linguagem própria para ele, que muitas vezes tem como pano de fundo a C++. Mas às vezes não. Então, é um processo. A gente tem que estar aberto a. É difícil? Não é difícil, é diferente. Não é a nossa linguagem. A máquina, ela tem limitações. E essas limitações, e a gente não é ilimitado em termos racional. Então, nós pensamos além da máquina. Então, muitas das dificuldades que nós vamos enfrentar para entender a linguagem de máquina, o aluno também vai ter. Então, tem que ter um cuidado, tem que ir devagar, tem que entender que nós vamos começar uma nova alfabetização, de uma linguagem diferente, então, que tem regras rígidas, que a gente vai se acostumando com o manuseio das regras, tá bom? Então, olha, eu vou pôr o endereço no chat, mas vocês podem olhar aqui, e também já tinha sido passado para vocês um videozinho. Mas supondo que ninguém tenha entrado no Tinkercad. O Tinkercad é a minha área de simulação. Os professores de desenho, eu sugiro que façam alguns tutoriais no YouTube. Tem uma parte de desenho 3D incrível, por isso que ele tem o CAD, né, no nome. Que alguns falam Tinkercad, os mais antigos têm mania de falar Tinkercad por causa do CAD, de desenho industrial, de desenho de peças e tal. E agora, muitos falam Tinkercad. Então, nós vamos entrar no Tinkercad. Tanto o professor quanto o aluno precisa se inscrever para usá-lo. É um software gratuito.
só que ele é ligado à rede, então tem que estar conectado à rede para utilizá-lo. Então, quem não fez o seu cadastro, aqui no canto superior direito tem o inscreva-se agora. Então, nós vamos nos inscrever. A Ana mandou um link lá no grupo, dava para baixar a PCNP. Obrigada. Daí, quem não fez também, quem quiser fazer agora, pode fazer. Vocês podem fazer como educadores ou por uma conta pessoal. Eu vou por uma conta pessoal, que eu acho mais fácil. O que muda de educador? Depois vocês podem explorar o de educadores, é que ele abre salas de aula que conversam com o Classroom. Então, você faz um projeto aqui e vai direto para a sua sala de aula com os alunos. Mas como a gente vai fazer uma coisa bem simples, vamos criar uma conta pessoal. Eu vou entrar com uma conta Google, que a gente tem milhões de conta Google. Vou escolher a minha, que é a minha de trabalho. E daí nós vamos entrar no nosso ambiente do Tinkercad, que é o dashboard. Então, para quem perdeu, eu vou começar de novo. O endereço é tinkercad.com. Essa tela aqui, ó, que tem vários elementos aqui, dá uma descrição enorme dos elementos que tem aqui. Inscreva-se agora. Criar uma conta pessoal. Entrar com uma conta Google ou outra conta, tem mais opções de login. Escolhe a conta que você deseja, que ele já vai vincular as suas contas. E a gente entra no Tinkercad. Alguém teve dificuldade de entrar no Tinkercad? Precisa de ajuda? Não, professora. E só uma dúvida. Se eu criei, no meu caso, eu criei uma conta educacional. Eu também entrei no e-mail Eu posso também depois criar uma pessoal? Pode quantas você quiser. Você pode abrir vários Tinkercads ao mesmo tempo, da mesma conta. E o Tinkercad tem muitos projetos prontos na rede. Você pode até pegar alguns, abrir no seu, você copia e cola direto no seu, e daí você pode ver como é que ele programou. Muito legal, mas nós vamos ver isso bastante no curso. Professora, Oi. Eu criei no e-mail institucional. Vou ter problema em fazer atividade? Nenhuma. Imagina, ele é super simples, é super pesadinho, vocês vão fazer tudo certinho. Vocês estão nessa página igual a minha, parecida com a minha? Tem aqui alguma fotinha de vocês, ou tá com ícone sem foto, o nome, e aí tem projetos 3D. Não vamos fazer projetos 3D. Nós vamos entrar na segunda, aqui no lado esquerdo, bem no centro, nós temos circuitos. Clica nele. Ele ficou azulzinho, ó. O meu tá cheio de coisa aqui no meio, porque eu trabalhei várias vezes, eu trabalho o tempo todo com o Tinkercad, mas o de vocês vai estar vazio. Então, ó, circuitos. Na hora que vocês entrarem em circuitos, abriu aqui do lado, na área central do Tinkercad, criar novo circuito. Clique em criar novo circuito. Daí vocês vão entrar nessa área de trabalho do Tinkercad. Vou voltar lá para os que não conseguiram fazer. Então, Tinkercad, no dashboard, tem vários elementos aqui do lado esquerdo, onde está o nome de vocês. Aí vem pesquisar projetos, uma caixinha, projetos 3D. Não, nós queremos circuitos. Clique em circuitos. Nos circuitos, a gente vem para o centro do Tinkercad. Aparece uma japonesinha, sei lá, uma de nacionalidade asiática. Dá licença um pouquinho. Professora, eu não entrei nessa página. Aparece circuitos, projetos, mas aparece um monte. Não aparece essa configuração que a senhora está falando. Aparece só a minha foto aqui, ó.
Tá. No cantinho de cima. Aí não aparece projetos 3D? Para mim, aparece só o projetos 3D nesse canto e mais nada, não aparece circuitos para mim. A minha aparece circuitos e quando eu clico, abre um monte de circuito. Não tem importância. Abriu, já vejo outro. Abriu criar novo circuito? Novo circuito, não. Compartilhe a sua tela para mim, fazer um favor. Espera aí só um pouquinho. Se puder. Clique em criar novo circuito? Isso. Quem achou pode criar. É isso mesmo, Adriana. É só voltar na setinha que ele volta. Mas a gente, às vezes, fazer com a pessoa dá mais segurança. Professora, a senhora viu minha tela? Ainda não apareceu para mim. E agora? Também não, apareceu. Ah, apareceu. Galeria, projeto, circuito. Ó, o seu tá diferente, mas aparece aqui em cima, ó. Tá vendo projetos 3D, Magali? Professora. Não tem seu nome, Magali Vieira? Não, é Virgínia. Vixe, então eu tô vendo o da Magali. Não, você tá vendo o meu, Magali Vieira. Aparece projetos e aqui na minha foto aparece novo, mais novo. Aí eu clico, vou clicar em circuito. Tá. Cliquei. E agora? Volta, vai lá no Tinkercad, volta aqui, ó, nele oficial, vai no coloridinho dele aqui. Isso, clica aí. Pronto, agora você pronto, tá. Obrigada. Ótimo. Pode compartilhar. Alguém mais quer compartilhar que tá dando problema? Ai, não consigo. Compartilhar? O meu apresenta uma plaquinha, é isso. Ó, se quiser, tira uma foto, manda para Ana Laura manda para mim, então eu tento já te ajudar por aqui, se você não estiver conseguindo compartilhar. Pode ser? Eu vou mandar a foto para Ana Laura. Isso. Tá, manda aí que eu vou olhar. Bom, agora eu vou continuar, depois eu volto com ela rapidinho. Então, Ana, eu vou mandar lá no PCNP, tá? Pode ser? Tá bom, Virgínia, tá bom. Não, peraí. Achei você aqui. Aí nós vamos criar novo circuito e vamos entrar nessa página aqui, tá bom? Mandei, Ana. Já mandei. Estou só esperando a imagem. Consegue ajudar, Ana? Ou você quer que eu ajude? Eu falei para ela clicar lá nos quadradinhos do Tinkercad, igual você falou para Magali. Aqui, ó, deixa eu compartilhar a minha tela. De novo. Pronto, vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim, obrigada. Então, ó, sempre que vocês tiverem algum problema, ou vocês voltam pelas setinhas aqui em cima, superior, ó, que ele vai voltando, mas o jeito mais rápido é vir aqui nos 8 quadradinhos do Tinkercad, que forma a imagem do Tinkercad. Aí ele volta na página inicial, ou aqui, ó. Peraí que a minha internet resolveu andar. Já tá, né? Já tá na página inicial. E daí ele volta sempre Deu certo agora com ela, Então, perfeito. Então, vamos lá. Vamos voltar. Então, quando a gente entra em circuitos, criar novo circuito, pode tirar essa setinha aqui. Nós temos um universo de trabalhos. Vamos falar alguns pontos só deles.
Nós temos aqui essas letras, que de cada um apareceu um nome muito louco aqui em cima. Não interessa, você vai criar o seu nome do seu projeto. Só clicar em cima, ele seleciona, escreve o que você quiser. Eu vou colocar, por exemplo, RoboClass. E aí você clica fora da área dele, na central, onde você quiser, aqui fora do seu quadradinho do texto. E aí ele colocou o nome que você determinou para o seu projeto. De novo, aqui do lado do Tinkercad, desse desenho, tem um monte de nomes, letras aleatórias aí. Você clica, você digita o nome da aula que você quer, do projeto que você quer, e aí você clica fora que ele coloca o nome. Tudo bem? Nós temos aqui, do lado, tem vários elementos, não vou trabalhar com todos eles. Nós temos aqui do lado direito uma série de componentes eletrônicos, vários componentes da física. Ai, professora, eu não tenho noção do que faz cada um deles. Muito bem, o Tinkercad dá uma colinha para vocês. Aqui dentro dessa paleta, o meu não aparece paleta, aparece só assim, ó, não tem nada, nenhum componente aqui do lado. É essa setinha que me volta os componentes. Joga, esconde, volta, esconde, volta. Então, os componentes estão aqui. Do lado tem esse list view, tem essas 3 pontinhos com esses 3 tracinhos. Se vocês clicarem, e vocês vão mudar a configuração de mostragem dos dispositivos. Ele vai mostrar o dispositivo e dar uma explicação sobre o que ele faz, o que ele é. Então, se eu clicar aqui, ó, bacana, isso é um resistor. Ele restringe o fluxo de eletricidade no circuito. Então, ele vai falando sobre cada um dos componentes. Se eu voltar para a configuração anterior, volta só com os componentes, explicando os componentes, só o componente, explicando o componente, assim por diante. Aqui dentro desses componentes, nós temos várias opções. Básico, nós temos todos. Só um minutinho, gente, eu vou atender uma princesa. Oi, amor. Olha, deixa eu ver aquele filme Duas Babagunças Esquisitas que eu te contei. Já tá no celular do pai e não tá no meu. Depois a mamãe vê. Não é justo. Tá, mas agora a mamãe tá dando... Por favor, só um pouquinho. Desculpa, gente. Home office, filho em casa, desculpa. Então, nós temos aqui nos componentes, básico, aparece todos, básico de novo, Arduino. O que nos interessa, no momento, é o Arduino. Então, voltando, no lado direito, vocês recebem o Tinkercad com componentes do tipo básico. Apertando a setinha aqui no lado direito, você abre várias outras possibilidades. Nós queremos o que está escrito Arduino. Tudo bem? Tudo. Agora nós vamos trabalhar com essa placa de ensaio. Nós vamos colocar na região central do nosso trabalho. Como que a gente faz? A gente dá um clique nela. Ao clicar, você joga ela para o centro. Olha, eu não estou mexendo em nada, eu só estou mexendo no mouse. A hora que chegou numa posição que você consegue ver bem, você clica na tela. O Ctrl Z desfaz o que você fez, ok? Então, ó, vou pegar a placa, dar um clique nela, traz ela para a região e digita na tela.
Se precisar desfazer, Ctrl Z. Professora, pode repetir qual placa que a gente vai pegar? Posso sim, olha. Por gentileza. Claro. Nós estamos com a área de trabalho assim, vazia. E aqui do seu lado direito, está escrito componentes. Eu estou com a mãozinha em cima dele. Básico. Você vai entrar na setinha que tem aqui no canto direito e vai abrir um conjunto de funções para componentes. Eu achei o Arduino já, agora eu não sei qual a placa que eu escolho. A primeira. A que só tem essa placa branca e ele. Seleciona e joga. Tá bom, vou selecionar, professora. Eu vou descompartilhar minha... Não. Vocês, eu não estou conseguindo, Thiago, eu não estou conseguindo acionar a minha câmera com ele ligado, com a tela compartilhada. Por que será? Eu percebi isso também, eu estava avisando a Ana Laura. Na hora que a senhora espelha a tela, ele desliga fecha a câmera da gente. O Teams ele fecha automaticamente quando a gente compartilha a tela. Então, você pode abrir novamente. Ela tem uma câmerazinha. Ela tenta abrir novamente, Mariana. Não dá, só se eu descompartilhar. Eu percebi isso, que na hora que você descompartilha, ele abre. No software a gente consegue deixar aberto, na web. Não dá. Mas tá bom que não caiu nenhuma vez, deixa eu estar. Vou descompartilhar. Obrigada, Thiago. Por nada. Então, ó, eu vou descompartilhar para vocês me verem. Agora vocês me verem. Aqui eu tenho na minha mão, olhem bem na câmera, uma placa de ensaio chamada Protoboard. Cara, o que é isso? O que ela faz? Que mundo estamos? O que eu faço com esse trem? Essa placa, a gente fala que é uma placa de ensaio. Por que ela é uma placa de ensaio? Porque eu posso espetar os componentes aqui nela, eu vou espetar um buzzer aqui, que é o que a gente vai trabalhar, ó. E eu posso tirar o componente dela. Então, eu ensaio, eu faço vários projetos, ligo os fiozinhos, tudo, vejo funcionar, e depois eu desmonto e faço um outro projeto. Diferentemente de uma placa de circuito impresso. Essa placa do Arduino é uma placa de circuito impresso. Atrás dela, ela tem solda. Isso significa que mesmo que você queira, você tem que quebrar o equipamento para tirar. Então, a gente usa placas de ensaio, que eu posso pôr e tirar o equipamento na hora que eu quiser. Essa placa de ensaio, ela tem características muito específicas. E que, se você não prestar atenção nisso, você pode errar, às vezes, um fiozinho. Qual é a característica mais específica? No canto superior, no extremo superior, eu tenho uma linha azul e uma linha vermelha. A mesma coisa no canto inferior, azul e vermelha. E percebam que é uma linha contínua. Ah, tá lá na sala, o Vinícius está usando. Pega lá. Por favor, pega lá para mim. Para toda a linha. Por favor, fecha o microfone, gente. Professora Ana, procura na hora que está mostrando a placa, deixar ela bem fixa, porque senão ela treme e a gente não consegue visualizar as linhas. Tá. Eu vou virá-la, tá? Olha como é que é o fundo dela. Na parte superior, nas linhas, eu tenho, não vai dar para ver direito, mas vocês entendam que eu tenho uma única placa. Professora, a imagem está tremida. Mas infelizmente ela vai ficar um pouquinho, mas acho que vai dar para ter noção. Afasta um pouquinho ela, porque como está muito próxima da câmera... Melhorou? Piorou um pouquinho. Mariana. Oi. Melhorou. Não é as mesmas linhas que representa o desenho lá? Mas eu gostaria que vocês vissem aqui, porque aqui é diferente. Eu olho os dois. Aqui, ó, ela tem uma placa, eu vou andar com a chave e vocês vão olhando. Ela tem uma placa única nas linhas superiores, nas duas superiores e nas duas inferiores.
Nas do meio, ela tem placas que vão daqui, tá vendo? Ó, não tem nada aqui no meio, até aqui. E em vez dela ser horizontal, elas são verticais. Então, deu para vocês terem uma noção. Agora, nós vamos olhar lá no protoboard simulado. Vocês estão vendo a minha protoboard? A minha plaquinha de ensaio, a branquinha aqui? Sim. Olha, o que eu fiz? Vamos entender o que tem nessa placa já padrão do Arduino. O Arduino, ele tem aqui nessas pinagens de baixo, uma 5 volts, que representa o 1 nosso da álgebra booleana, e o GND, o terra, que representa o 0, que não é bem o 0 e não é bem o 5. O 0, ele vai entender de 0 a 1,5 volts, e o 5, ele vai entender de 3,5 a 5 volts. E aí eu coloquei um fio, o sistema colocou um fio ligando a linha de baixo com o terra, que representa o 0. E aí, ó, vocês percebam que tem uma coleção contínua de bolinhas verdes, porque significa que é uma única placa, qualquer fio eu alimentei nesse segundo, mas toda a linha já está energizada, assim como os 5 volts. Então, uma outra pergunta que os professores fazem muito para mim, professora, como é que eu vou trabalhar com criança? Eles vão se queimar, eles vão tomar choque. Não vão tomar. A placa Uno, ela usa 5 volts. Não queima. O máximo que eles vão fazer, às vezes, é queimar um LED, estourar algum equipamentozinho, se tiver no presencial, mas é muito pequeno, é mais o susto do que o machucado, tá? Mas não queima, não dá choque, porque são só 5 volts. Eles nem sentem. Então, eu alimentei. Aí, o que eu fiz? Eu conectei um fio de baixo para cima. Então, aqui também já energizou a linha inteira e aqui também energizou a linha inteira. Já nas verticais, as conexões, eu tenho barras verticais. Então, eu tenho toda essa linha para trabalhar. Tá bom? O Arduino, o microcontrolador dele é esse gigantão aqui que está nesse circuito integrado. É aqui que está toda a sua programação, toda a parte de inteligência artificial do sistema. Aqui, do 0 ao 13, nós temos entradas e saídas digitais. São as entradas e saídas que eu vou falar. Liga, desliga. Do A0 ao A5, eu tenho saídas e entradas analógicas, que são os sensores do mundo. A temperatura não é liga e desliga. A temperatura é 39 graus, 37,7 graus. Ela varia no tempo, é uma função constante. Enquanto o digital é abrupta, ou é 0 ou é 1. Então, nós temos aqui variáveis analógicas. Então, eu quero que vocês venham aqui, no lado direito, em básico, nos componentes básicos, e digitem aqui piezo. Vai aparecer esse buzzerzinho. Nós vamos pegar o piezo e vamos colocar ele aqui no meu sistema. Vocês vão colocá-lo em qualquer lugar da sua placa de ensaio, mas coloquem nos furinhos. Não deixem ele fora do furinho, que daí não vai ter conexão. Escolha um lugar e coloque o seu piezinho. Então, voltando para quem não conseguiu, aqui nos componentes nós estávamos em Arduino. A gente volta para básico ou para todos. Vocês podem ou andar com a setinha e vocês vão achar o piezo aqui no meio, ou vocês podem digitar ali no procurar o piezo. Ao achar o piezo, pega o cidadão e coloca ele aqui no meio do seu protoboard. Essa que volta.
Em qualquer lugar, Ana? Qualquer lugar, desde que sejam em 2 buraquinhos, tá? Eu vou descompartilhar minha tela, que eu quero que vocês olhem para mim agora. Eu tenho que fazer rápido, que já já nós vamos terminar. Nós temos 2 tipos de piezo. 2 tipos de componente que tem efeito piezo. O que é o piezo? O piezo são esses componentes que estão aqui na minha mão. Esse é o buzzer. Esse é uma pastilha piezo, que tem dentro dele um material que deforma, que são cristais de mica, de quartzo. E o que tem? O que acontece com esse material? Esse pretinho que está na minha mão, que é o mesmo que nós colocamos no protoboard, primeiro, ele tem polaridade. Um é positivo, o outro é negativo. O maior é positivo e ele vem com uma etiqueta em cima falando qual é mais. Um é positivo, outro é negativo. Esse piezo, ele tem dentro dele um filamento desse cristal. O que acontece? A hora que eu energizo, que eu coloco 5 volts nele, ele vibra esse material que me produz uma onda, que me produz o som. O que acontece com essa pastilha piezo, que é do sismógrafo? Nessa pastilha, ela tem um efeito reverso. Eu bato nela e eu modifico o material dentro dela, gera energia elétrica e eu tenho alguma coisa, eu posso medir essa vibração que que é transformada de onda para tensão. Então, nós vamos trabalhar com piezo, que eu energizo e vai soltar uma onda. Vamos para o código. E juntar os fiozinhos. Se vocês colocarem... Professora, na hora de buscar lá, não aparece esse piezo sozinho, aparece com a placa. Deixa eu ver, ó. É que você está no Arduino. Vem aqui em cima, ó, e coloca no básico. Aqui em cima nos componentes. Tá. Colocou no básico? Vou pôr no básico. Isso. Isso. Daí eu pesquiso, né? Eu pesquiso dessa setinha. Daí você vai achar só ele. Achei só ele. Isso. Joga lá no seu protoboard. Fazer um favor. Eu vou pôr aqui, ó, nesse pininho, o mouse. Esse é o negativo. Então, eu vou pegar qualquer buraquinho dessa linha, vou clicar nele e vou puxar um fio. Vai aparecer um fio automático. E vou jogar no negativo. Para mudar a cor do fio, é só vir aqui em cima e colocar preto, que é a cor padrão do Terra. Por que esse é o negativo? Porque ele falou para mim que é o negativo. Aí eu coloco a setinha no mouse, puxo um filete para baixo e coloco a cor preta. No positivo, eu não vou colocar no positivo da placa. Eu vou pôr no positivo, na realidade, que está sendo alimentado, do Arduino. De 0 a 13, vocês podem escolher qualquer buraquinho para pôr o fio. Eu vou pôr no 13, porque está aqui pertinho de mim. Como não é terra, eu vou trocar a cor, vou pôr laranja. Então, um fiozinho vocês vão ligar do negativo para o negativo da placa. E um fiozinho vocês vão ligar do positivo no Arduino. Qualquer entrada de 0 a 13. Evitem o 0 e 1, que tem outras funcionalidades além dessa. Eu coloquei no 13. Acabou. O Arduino, para o buzzer, só precisa disso na vida real. Agora, nós vamos fazer o código. Aqui em cima, ó, tem a palavra, no canto superior nosso, perto da fotinha aqui nossa. Tem código, iniciar simulação, exportar, compartilhar. Nós vamos clicar em código. Veio essa coisa cheia de blocos. Se eu desclicar, ele some. Se eu clicar, ele vem. Se eu apertar, ele some. Eu quero ele aqui.
Trabalhar em blocos é muito fácil. Como nós somos todos professores raiz, nós vamos trabalhar no texto. Então, clica na setinha aqui, vai aparecer blocos, blocos mais texto. Eu quero em texto, porque eu vou programar na unha. Ele pergunta ainda, tem certeza que quer sair do mais fácil? Tenho. Então, voltando. Quando vocês entram em código, o padrão que aparece é esse aqui. Nós não vamos usar bloquinhos que são mais fáceis. Nós vamos entrar aqui no texto. Aqui a programação usual do Arduino. Existe tudo que está com 2 barras, é comentário. Eu posso apagar. O Arduino ele tem 2 grandes caixas de programação. O void setup e o void loop. Ele já vem aqui com uma programação padrão dele, que é para ligar o pino 13. Vocês vão ver que se eu simular, ele vai ligar essa luzinha que está aqui, ó. Que é do 13. Não quero nada disso. Eu vou apagar esse código que está aqui. Cuidado, não apaguem as chaves. Professora, Oi. vou voltar e mostrar onde encontra, para selecionar o texto no código. Claro, volto. Você estava assim inicialmente, você seleciona código. Isso. O que vai aparecer para você padrão é esse aqui, ó. Blocos. Isso. Você clica na setinha e vai lá no último, que é texto. Ah, vou ver se eu acho aqui, espera só um pouquinho. Tá. Quer que eu faça de novo? Por favor, professora. Deu certo. Tá. Então, agora eu vou apagar o que está de comentário, esse rosa vermelhinho. Vou apagar o que está dentro do setup. É o padrão dele, ó. Parênteses, chaves. E o código eu coloco tudo aqui dentro das chaves. O loop, parênteses, chaves. Eu tiro isso aqui. Para vocês verem se vocês não tiraram coisa errada, inicie a simulação para ver se não tem erro. Ó, não tem erro. Se eu tivesse tirado um deles, porque é preciso, mesmo que vocês não usem, tem que estar esse código aqui. Se eu tirar um deles, ele vai me dar um erro vermelhão, ó. Para mexer, é só sem simular, tá? Aí, Ctrl Z, volta. Se eu esquecer algum parênteses, algumas chaves, ele também vai me dar erro. Não pode. Ele faz um barulhinho quando ele dá certo, quando dá certo? Não, é porque o buzzer está aí. Mas nós vamos programar o buzzer. Bom, nós temos 7 minutos. Vamos lá, então? Vamos programar. O Arduino, ele não sabe o que está acontecendo com ele. Ele é uma máquina. Então, a gente tem que falar, o carinha, tem alguém ligado em você, viu? E quem é? É um cara que está no pino 13. Então, aqui no setup, o setup é um programa, é um conjunto que vai ler uma única vez o programa. Professora Mariana. Oi. Eu sou a Janaína, professora de ciências da Escola 9 de Julho. Eu posso só fazer uma colocação? Pode. É que na escola, a gente sempre tem muito problema com a internet, com acesso à internet, né? O Tinkercad, ele é bastante utilizado, assim, mas para quando você tem uma conexão boa. Eu só queria colocar para os participantes da reunião que a gente tem nos computadores das salas de informática o programinha do Arduino baixado, não precisa estar online. Mesmo se tiver a internet, o pessoal consegue conectar e fazer a programação, tá? É só para fazer essa colocação mesmo. Tá, e outra coisa também, a gente pode fazer na nossa casa, levar para os alunos e mostrar, né? No último caso, se não tiver o Arduino. Mas, olha, eu vou abrir aqui o Arduino rapidinho e vocês vão ver que o Arduino é igualzinho esse que eu estou fazendo lá. Ele vai abrir, eu vou abrir um novo sketch para vir vazio. Olha aqui como é que é do Arduino, é igualzinho. Isso aqui é comentário, você pode tirar. E aqui é comentário, você pode tirar. Então, é o setup e o loop, ok?
Dá para fazer ela assim. Obrigada, professora. Então, daí o que nós temos? Deixa eu achar aqui na internet. Eu vou colocar aqui o pin mode. O pin mode, parênteses e ponto e vírgula, fala assim, ó, quem é o pino que está ligado no Arduino? Lembra que a gente está programando o Arduino. O pino, no meu caso, é o 13, tá? E o piezo é uma saída, porque eu não estou entrando, ele está saindo o som. Então, é o output. Eu tenho que colocar, o código exige que seja de letra maiúscula, output e input. E sempre tem que ter o ponto e vírgula, é regra do código. Então, qual é o pino que está conectado? O pin mode é o 13 e é uma saída. E o que eu vou querer que ele faça? Eu quero que ele toque, chama tone essa função, e essa função ela tem 3 parâmetros. Eu vou colocar o pino, que está o dito cujo, a frequência que eu vou tocar e o tempo. O tempo é milissegundos, então aqui já dá para trabalhar com conversão. Milissegundos é 10 elevado a menos 3, então 1000 milissegundos dá 1 segundo. Então, pino, frequência e tempo. Só com esses 2 códigos a gente vai pôr para funcionar. Eu vou simular. Quem tiver cachorro pode dar algum probleminha aí. O que aconteceu? Ele tocou 1 segundo uma única vez. Por quê? Porque eu pedi para ele tocar dentro do bloquinho do setup. Se eu tirar daqui, tem que parar a simulação para mexer. Se eu tirar daqui e jogar no loop e rodar, ele vai continuar até parar a nossa programação. Eu espero que vocês consigam fazer esse programa, consigam rodar. Professora, não consegui só fazer essa parte de escrever o texto. Eu vou jogar no chat. Copia e cola se você colocou no pino 13. Se você... Coloquei no 13, igual a senhora. Então, ó, pode copiar, tá aí. Joga, pode Ctrl+C, Ctrl+V e pode rodar que roda. Tá, obrigada. Professora, licença, bom dia. Eu sou a professora Ana Perle, de Biologia. É uma dúvida, a gente sabe que essa linguagem de código ela é muito específica e difícil, até em inglês, e tem gente que não tem esse domínio. A gente consegue encontrar esse tipo de vocabulário em algum lugar? Esse tipo de programação é de C++, é Java. O que a gente faz é começar a trabalhar com... basicamente, são isso, os elementos são esses que eu trabalhei com vocês. O pino, analog read, de ler, digital read. Então, são palavras muito parecidas com a da língua natural portuguesa. Então, a gente acaba se habituando a trabalhar com essa linguagem. Mas é o C++, esse tipo de programação que exige toda hora ponto e vírgula, que declara variáveis inteiras, racionais, ainda nem declarei variáveis, mas é muito legal, mas é um processo, a gente tem que começar devagar. E tem muitos projetos aqui prontos, então a gente às vezes não precisa nem programar, só mostrar, mas isso vocês vão ver no RoboClass. Se deu errado o código aqui que eu mandei, é que ao comentário, eu vou até tirar o comentário, porque ele pode ir na outra linha e dar erro. Professora, então, eu vou é sobre isso que eu ia falar. O primeiro código que eu fiz aqui deu certo. Na hora de fazer o de baixo, deixar no loop, simplesmente assim, não está digitando. O programa não digita. Sabe o que é? Você está simulando. Para a sua simulação. Disfarce, é isso mesmo. Bem, exatamente. Agora você nunca mais vai esquecer. Obrigado. Só dá para mexer no código quando não está simulando, tá? Deu certinho, professora. Né? Porque eu coloquei o comentário, podia ir embaixo. Bom, gente, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa a rapidez, mas eu acabo falando demais, porque é a minha área, né? Então, a gente empolga, o professor empolga, né? Então, é isso. Agradeço. Muito obrigada.